Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem? Eu tenho uma palavra para você. Fique comigo até o final, elimine distrações e aproveite essa palavra que pode mudar muita coisa na sua vida. Eu só quero te pedir um favor antes de começar. Curte o vídeo, comenta, isso ajuda ele mais longe, compartilha, manda para todo mundo. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, porque toda segunda-feira tem uma mensagem do Senhor, do céu para você aqui, tá bom? Já fez? Já curtiu? Compartilhou? Então vamos pro vídeo. Oi? Não reclame, eu já vou começar. Êxodo capítulo 14, versículo 11, diz o seguinte: e disseram a Moisés: por que não havia sepulcros no Egito? Nos levastes embora para morrermos no deserto? Por que agistes assim conosco para nos tirar do Egito? Não entendeu nada, né? Deixa eu contextualizar. Esse povo aqui era escravo. O que eles eram? Eles eram escravos, né? E agora eles estão livres. Mas a mentalidade ainda é de escravo. Então eles estão num ambiente de liberdade e estão reclamando. Então aqui eu começo uma jornada com você, porque talvez não vai fazer muito sentido, porque aqui não tem ninguém que reclama, né? Jundiaí, a gente está gravando aqui o povo não reclama, os carros nem buzina tem, nem para buzinar, tudo uns anjos, ninguém reclama. Mas se você pegar no telefone assim, abre a selfie e diga: espelho, espelho meu, existe alguém mais reclamão do que eu? Aí não vai ser daqui, né? Que aqui ninguém reclama, amém? E sabe, até porque reclamar não adianta nada. Eu vou falar algo para você que precisa fazer sentido e precisa provocar uma reflexão profunda. Não sei se você conhece, mas tem gente, que não é o caso de vocês, que reclama de tudo. Reclama do sol, da chuva. Nossa, que chuva molhada, que absurdo. Nossa, que sol quente. Tem gente que reclama de tudo. Tem gente que reclama do trânsito. Esse trânsito que não anda, é buzina, fala palavrão. Não adianta nada. Eu conheço uma história de um irmão que estava indo para a igreja. E ele tinha uma Kombi, e o irmão cortou a frente dele. E ele ficou bravão, começou a reclamar e falar palavrão, xingar: ô seu filho de Jezabel! Fariseu! Feliz! Irmão, ele xingou o cara um monte. Aí, bom, concluiu, o cara saiu da frente, ele conseguiu passar. Só que os dois entraram junto no estacionamento da igreja. Eles estavam indo pro culto. Que lindo. O reclamão e o rapaz que estava sendo perseguido pelo irmão da igreja. Que fofo. Sabe o que aconteceu? Nada, não mudou nada. Só fez o irmão olhar para ele e ficar extremamente escandalizado. E aí ele ouviu que era da igreja, foi lá e disse: paz do Senhor, irmão, só quero pedir desculpa. O irmão estava assim dentro: cara, irmão, até porque eu tô com um pouco de medo. Reclamar, esbravejar não muda nada. Agora, a loucura é que tem gente que reclama. Minha mãe dizia quando eu era pequeno, de barriga cheia. Gente que reclama sem direito nenhum de reclamar. Não deveria jamais reclamar. E mesmo assim empresta os seus lábios e as suas emoções para reclamar. Tem gente que reclama até do improvável. Tem gente que quando reclama esquece do lógico.
Poxa vida, se fizéssemos análise de tudo aquilo que reclamamos, a gente ia ficar envergonhado, porque tem gente que envergonha daquilo que poderia ser a bênção para alguém, e só porque deu um problema na mão dele, ele reclama. Esse texto ele é muito emblemático, porque ele demonstra o resultado de um coração dividido, de uma atitude de reclamação, e também mostra o paradoxo da reclamação que realmente dá efeito. A reconstrução da história é assim: Deus queria libertar o seu povo, pronto, é isso aí. Deus levantou um libertador chamado Moisés, e Moisés libertou o seu povo. É tão simples como a luz, é claro, é óbvio a história. Então é dessa maneira que aconteceu. Deus libertou o seu povo, só que o povo era mais do Egito do que de Deus. Então o povo vai para o deserto em direção à terra prometida, cujo qual Deus havia prometido, e na primeira circunstância caótica eles reclamam, esquecem de todo o bem que Deus fez. Lembra sobre gratidão? Eles esquecem de todo o bem e começam a emprestar os seus lábios para reclamar de Deus. E a fala deles é: ó Moisés, por que nos tirou do Egito? Não tinha sepulcros o suficiente e nos trouxe para morrer no meio do deserto? Sabe por que eles estão dizendo isso? Porque eles tinham acabado de chegar na frente de um mar, o Mar Vermelho, cujo qual eles não podiam transpor para chegar na terra prometida. E esse é o ser humano, isso é a gente. E sim, nós somos uns baitas de uns reclamões. A gente reclama de tudo. Veja, eles tinham acabado de ser livres. O mínimo que eles poderiam estar ainda era gratos a Deus pela liberdade da escravidão que haviam recebido. E mesmo assim não foram gratos, e mesmo assim reclamaram. E a reclamação deles é lamentosa. Olha, se tivéssemos no Egito, lá pelo menos tinha sepulcro suficiente. Agora vamos morrer aqui. Por quê? Porque tem um mar à frente e um exército vindo atrás. O nome disso é beco sem saída. E na vida nós vamos se encontrar centenas de vezes em um lugar onde a gente não vai ter resposta e aparentemente não vamos saber o que fazer e para onde ir. E é nesse momento que a gente é tentado, porque não tem a resposta e porque o horizonte não é tão claro, a murmurar e reclamar contra Deus. E eu vou te dizer, bebê, isso não ajuda em nada. Isso só azeda o coração de quem fala e de quem ouve a reclamação. Eu tenho um pouco de pavorzinho assim de gente que reclama demais de tudo, irmão. Eu tenho um pouquinho de toque. Você conversa com a pessoa diz: nossa, minha vida está um deserto. Aí você fala com ela 1 ano depois, ela diz: nossa, minha vida está um deserto. 10 anos depois: nossa, comigo nada dá certo. Ó vida, ó azar, ó céus. Meu lindo, sabe qual que é o problema? É porque o lugar onde a gente deveria passar tem gente que mora. O lugar onde deveria ser uma corrida vira um habitáculo. Então esse é o problema. O problema nunca foi Deus, o problema sempre foi a gente, que fica onde Deus não mandou parar, que faz o que Deus não mandou de fazer, que mandou a gente fazer. É as nossas decisões que nos prendem, é as nossas decisões que nos levam para as furadas da vida. Não foi Deus que levou você para a furada. Não foi Deus, não. Se Deus levou você para um lugar, então não veja como furada, veja que em breve alguma coisa muito extraordinária vai acontecer. E ao invés de você reclamar, você tem que aprender a fazer algo diferente. Que aí a pergunta é: o que vai acontecer? Oh my God, o mar está na frente, o exército está atrás, e eles estão aqui. Gente, oh Moisés, por quê? Irmão, ninguém nem pensou em nadar, né? Entra na água, irmão. Vamos morrer, mas vamos morrer nadando. Ou vai para o soco com os soldados. Não pensaram em nada, só reclamaram. Aí, irmão, esse é um negócio que aqui para mim é maravilhoso. O povo reclamou. Moisés fez o quê? Moisés fez o quê? Moisés fez o quê? Moisés clamou. O povo reclamou. Moisés o que adianta? Clamar ou reclamar? E por que a gente escolhe reclamar? Porque reclamar eu reclamo com A, B, C e D. Agora clamar é só com o Senhor. Clamor é com Ele. Clamor eu abro o meu coração, eu exponho as minhas fragilidades, mas faço no lugar certo.
Oh, lindo, não adianta reclamar para os outros não vão mudar nada. Ninguém tem poder para abrir o mar vermelho. Ninguém. Só um pode. E quando só um pode, reclamar não adianta. É o clamor que transforma. Moisés diz: Moisés, ele é maravilhoso. Ele diz: Senhor, é o seguinte aqui, ó. O povo está reclamando aí, hein? E eu até acho que nós vamos tudo morrer, porque o Senhor está vendo. Só que aí que tá, clamor traz resposta. Aí Deus diz: ó, Moisés, não vai morrer ninguém. Eu vou livrar vocês. E ele diz um negócio que é ainda mais profundo. Ele diz: os inimigos que vocês viram hoje, vocês nunca mais voltarão a ver. E aí ele diz: Moisés, estende o cajado sobre as águas. E o mar se abriu. Ai, obrigado, gente. Eu fico até feliz que vocês se impressionam com isso ainda. Porque eu tenho a impressão, às vezes, quando eu falo isso, que todo mundo já viu o mar abrir. Nossa, de novo? Não, mano, ninguém viu. Você tem que falar assim: uau! O mar abriu! Yes! Irmão, é sinistro. Eu só tô aqui, irmão. Eu já tava com o telefone aqui, ó, gravando uma série, mar aberto, top. Irmão, que oportunidade brilhante para pregar, para agradecer. Irmão, eu fico imaginando a cena, o povo entrando no meio do mar aqui, ó, top. A pés enxutos, irmão, baby shark de um lado, mommy shark do outro. Aqueles paredão d'água e o povo andando no meio do mar. Aonde? No meio do... O que fez eles andarem no meio do mar a pés enxutos? A reclamação ou o clamor? Então eu vou repetir para você, meu lindo, e nunca mais esquece: reclamar não muda nada. O clamor transforma tudo. Reclamar, você reclama com o vizinho, com o amigo, com quem você quiser, e mesmo assim não vai mudar nada. Agora o clamor é feito só com Deus, e Deus pode tudo. O único que abre o mar é Ele. O único que manda a coluna de fogo, nuvem de fumaça, água da rocha, todos os milagres é Ele. Ou seja, se reclamar não muda, porque ainda eu empresto meu lábio para reclamar. Ao invés de reclamar, diga para Deus o que você está sentindo. Diga para Ele o que você está pensando. Rasgue o coração, mas com Deus, da maneira correta. Eles estão passando no meio do mar porque alguém clamou, não porque alguém reclamou. E a loucura é que o exército está vindo atrás para pegar eles. E aí uma coisa que eu acho linda, porque eles atravessam o mar, o exército dos egípcios entraram atrás. Oh, que dó, né? Eu já até preguei sobre isso, né? Do passado, querer ir atrás e tal. Mas daí Deus falou assim: nossa, fecha o mar. Oh, morreu tudo. E quem que está livre agora? Quem é que está livre? Os hebreus estão livres. E agora indo para a terra prometida. Top! Só vai! E é nós! Bora caminhar! Quanto tempo demora para esquecer um milagre? Aqui a gente tem que voltar na gratidão. Quanto tempo demora esquecer a cena, o mar abrindo? Quanto? 3 dias. Em 3 dias eles esqueceram. Sabe o que eles fizeram? Eles chegaram num lugar chamado Mara, tomaram da água, a água era amarga, e eles de novo. Ai, irmão, reclamou. Ai, como eu queria. Só aqui, Jesus, permite. Licença poética. Eu sou Deus agora. Gente, volta pro mar, por favor, que eu vou abrir para vocês voltar o Egito. Volta. Olha, entra, pode entrar. Ai, resbalou. Oh, fechou o mar, tem que fazer tudo de novo. Outro povo, outra geração. Porque tem coisa, irmão, que eu não sei como Deus aguenta na gente. De verdade, tem coisa que eu não sei como Deus nos aguenta. A gente reclama 3 dias após o milagre. É de Deus falar assim: irmão, desculpa, mas vou ter que matar. Não vai dar para levar em diante. É muito chato. Pelo amor de Deus, reclama de tudo.
Aí Deus fala assim para Moisés, porque Moisés clamou, o povo, Moisés, olha que interessante, o povo está dizendo, olha, lá no Egito tinha água doce. Irmão, que praga do Egito. O Egito era a tua prisão. Esquece o Egito, pelo amor de Deus. Para de comparar a vida velha com a vida nova. Na vida velha tu não tinha esperança, na vida velha tu era preso, na vida nova tu depende da provisão, mas pelo menos você é livre. Você tem um Deus que cuida de você. Então para de reclamar e revisitar o passado e começa a olhar para aquilo que Deus tem para você, o que Deus já fez, pelo amor de Jesus. Oi, papai, por favor. É bom que eu desabafo quando eu prego essas mensagens. Mas a conclusão é, o Moisés clamou. Aí Deus falou assim, olha, Moisés, fala para o povo parar de reclamar que eu vou livrar eles, eu vou cuidar deles. Faz o seguinte, Moisés, pega essa madeira daquela árvore, lança sobre as águas. Aí Moisés lançou sobre as águas que eram amargas, águas de Mara, e as águas ficaram doces. A água era amarga, e através do clamor a água ficou doce. Então reclamar não adianta nada, certo? Reclamar do marido, Deus mandou você casar e você casou. Deus mandou e você casou. Então para de reclamar e começa a clamar, porque Deus pode transformar essa água amarga numa água doce. Entendeu? Se a reclamação não muda, vamos parar de reclamar e vamos começar a agir em oração. É isso que transforma famílias, é isso que faz o milagre vir sobre nós. Não é o reclamar, é o clamar e pedir para o Senhor a provisão e o cuidado. Entendeu? Então Deus tinha um príncipe, você ficou com... Ao invés de reclamar, pede para Deus transformar o sapo em príncipe. Ai, mas é difícil. Mas Deus mandou você casar? Então para de culpar Deus pelas suas decisões e começa a ser responsável. E começa a clamar pelo milagre. Deus, olha só, Jesus, eu não sabia que isso não tomava banho direito, Senhor. Tá aí, ó. Não sabia que essa mulher reclamava tanto. Tá aí, essa sucuri, Senhor. Salva ela, muda. É óbvio que eu estou brincando, mas é porque na maioria das relações o ser humano perde o controle e ao invés de buscar socorro no Senhor, começa a reclamar e murmurar com o outro. Então eu vou te dar um conselho: se alguém vir reclamar da vida com você, lembra dessa mensagem, pelo amor de Deus. Se vier reclamar para você, tenta mostrar o outro lado. Ai, meu carro quebrou. Você tem carro? Porque tem gente que nem carro tem. Porque eu fui lá e demorou. Você veio? Teve gente que não conseguiu vir. Estamos numa pandemia. Teve gente que morreu. E você está vivo. Sabe o que é isso? Nós temos 1 milhão de motivos para agradecer. É só a gente parar e observar que a gente vai ter vergonha de reclamar. Eu vou falar uma coisa para você, irmão. Eu comprei umas calças esses dias. Não sei porque eu falo essas coisas, mas faz parte. Eu comprei umas calças que eram tão bandida que os bolsos rasgaram tudo atrás. E eu não soltei nenhum tóxico. Rasgou todas no mesmo lugar. Aí eu fiquei com uma vontade de reclamar. Porque absurdo! As calças de R$180. Rasgar. Aí sabe que eu me lembrei? Que eu me formei na faculdade com uma calça jeans. Eu tinha uma calça. E durante 5 anos eu me formei com aquela calça. Me lembro de um dia que uma menina perguntou, falou assim: você gosta dessa calça, hein? Você só usa ela? Eu falei, não, porque é a única. Ela falou assim, nossa. Ficou com vergonha. Coitada. Eu só tinha uma calça. E agora eu tenho calça para rasgar.
reclamar de algo sabendo que dias atrás não tinha nada? Como é que eu vou reclamar? Eu vou contar a última história, prometo para vocês. Não, eu conto depois. Brincadeira, óbvio que eu vou contar. Olha só. Eu sofri um acidente de carro. Uma vez eu tinha um carro que eu realizei o sonho da minha vida, que era um Cruze, um Chevrolet Cruze. Era o sonho da minha vida aquele carro. Eu comprei, fiquei 4 meses com ele, capotou, perdi. Mas eu tinha seguro, e o seguro foi o que deu o início para eu construir minha casa. Histórias da vida, né? Aí, irmão, meu pai me ajudou a comprar um carro no leilão, que o nome do carro era Symbol. Por que você está rindo? Symbol. E aí eu me lembro que eu fui na casa de um amigo, ele falou assim: realmente, você faz parte agora do clube de 14 pessoas no Brasil que tem esse carro. E eu fiquei um pouco envergonhado com aquilo. E aí eu comecei a chamar o carro de Symbol, eu chamei ele de simbólico. Que ele era simbólico, ele estava no lugar de um carro, mas não era um carro. Por quê? Porque eu estava andando de Cruze há dias atrás. Aí olha que engraçado, irmão. Eu estou andando com o carro simbólico e reclamando, simbólico, não sei o que, o simbólico. Eu fico imaginando Deus me olhando assim: nossa, vou ter que tirar o simbólico dele, né? Até aprender a ser gente e a ser grato e parar de reclamar. Aí eu fui na casa de um amigo que era um cara ricão, assim, um cara top. Ele tinha caminhonete e tal, top. Cara rico, eu top. E ele mostrou uma moto dele, uma motinha, aquelas bis pequenininhas, sabe? E ele falou assim: rapaz, eu amo essa moto. Eu olhei para a moto. Eu olhei para a caminhonete dele, não estava entendendo nada. Pô. O cara tem uma caminhonete maravilhosa e disse que ama a moto. Amo essa moto, rapaz. Essa moto me lembra de onde Deus me tirou. Essa moto aqui é a do início da minha vida. E eu tô assim já, eita, é? Ele falou assim: eu não tenho coragem de deixar ela embora, sabe por quê? Porque isso aqui me conecta com de onde Deus me tirou. Eu sou tão grato a Deus por eu ter essa motinho, cara. Eu tô assim, a moto, e eu já apaixonado pelo símbolo já. Oh, lindo, irmão. Foi tão engraçado que eu entrei dentro do carro e fui de Joinville, era Barra do Sul, uma cidade perto da minha. Eu fui de Barra do Sul a Joinville dizendo: Jesus, obrigado pelo símbolo. Ele é tão lindo, ele é branquinho, olha que bênção, Jesus. Vai para frente, vai para trás, dá pisca, não para na rua e me leva para onde eu quero, Jesus. Muito obrigado. Entendeu? Reclamar não muda nada, só atrasa as bênçãos do céu sobre nós, impede que a vitória chegue muitas das vezes. Se nós invertermos a ordem e clamarmos, o céu desce e a bênção de Deus se aperfeiçoa em nós. Amém. Que a gente nunca se esqueça dos símbolos da vida. Que a gente nunca esqueça de tudo bem que Deus já fez. Que a gente não tenha coragem de reclamar. Deus, no nome de Jesus, eu sou tão grato a Ti que eu tenho muita vergonha de tanto bem e de tanta bondade que o Senhor já derramou sobre a minha casa, Jesus. Se em algum momento desse dia, se em algum momento dessa semana eu ousei reclamar, me perdoa, Senhor, porque há tantos milhões de motivos a mais para agradecer do que reclamar, que eu tenho que pedir perdão. Me desculpa, Senhor. Tu és bom, maravilhoso, tudo que o Senhor faz é bom. Jesus, não me deixa reclamar de nada. Não me deixa olhar com olhos negativos aquilo que o Senhor pode transformar num grande milagre. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Josué capítulo 24, verso de número 15. Diz a Bíblia: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais.
se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todo mundo, sem exceção, tem passado. Ninguém consegue viver um presente ou um futuro sem ter um passado. Isso é lógico e racional. O único problema é quando o nosso passado determina o nosso futuro. É quando aquilo que veio antes de nós determina as nossas escolhas para amanhã. É quando as escolhas erradas que foram feitas antes de nós, as palavras lançadas contra nós, sabe, determinam o que eu vou viver amanhã. Nem todo mundo teve o privilégio de nascer numa casa onde palavras de bênção foram a realidade sempre. Nem todo mundo tem o privilégio, a bênção de ter nascido numa casa onde o casamento é feliz de verdade, não é uma aparência ou viver um divórcio. A maioria das pessoas tem dentro da sua família histórias de fracasso, sabe? Ou quase fracassos, ou fracassos completos. E esse texto, para mim, ele é a marca de um conceito que é novo, mas que já está aqui há anos. Autorresponsabilidade. Quando você assume a culpa, o ônus e o bônus das suas escolhas. E quando você assume a escolha, sabe, quando você assume, não de tirar do Senhor, pelo contrário, assume a direção do Senhor para você. Eu acho interessante esse texto, porque quem está ouvindo isso é um povo que são filhos de uma geração que não entrou na terra prometida. Josué não é o que recebeu originariamente essa promessa de chegar, estar na terra que emana leite e mel. Quem recebeu essa promessa foi quem antecedeu ele na liderança. Moisés é aquele que tira o povo do Egito e na peregrinação até essa terra prometida, a qual Deus havia programado para eles viverem, um trajeto curto, demora 40 anos pela infidelidade do povo. Chega um momento que Deus se cansa e diz: olha, ninguém vai entrar. Dessa geração ninguém vai entrar. Só entrará os filhos quando o último dessa geração sucumbir. Moisés não entra. Ninguém entra. Os filhos entraram. Só que veja, os pais que apontaram o caminho não conseguiram chegar na terra prometida. Os pais que disseram para os filhos a vida inteira: filhos, olha, um dia nós vamos chegar num lugar onde a Bíblia, o Senhor Deus diz que emana leite e mel, ou seja, nós vamos viver os melhores dias da nossa vida quando nós chegarmos lá. Só que o que eles não entendem é que eles estavam apontando um lugar de bonança, mas já estavam vivendo e desfrutando de bonança. Porque no meio do deserto, no meio da peregrinação, maná do céu, água da rocha, nuvem de fumaça, coluna de fogo, o mar que se abre, o sapato que cresce, a roupa que não envelhece, ou seja, eles estavam vivendo os melhores dias da vida, só não perceberam. Tem gente que não entende que o caminho é tão gostoso quanto o destino. Quando a gente deixa o Senhor controlar, eles estavam vivendo, apontando o lugar, mas não estavam vivendo o caminho, e por isso não entraram. Então, quem entrou na terra prometida sabe o porquê os seus pais ficaram no deserto. Veja, a gente sabe o porquê do fracasso. Quem é filho de pais divorciados sabe exatamente por que os seus pais divorciaram, por exemplo. Se for infidelidade, ele sabe que infidelidade é péssimo. Sabe, se for falta de afeto, ele sabe quanto a falta de afeto implica em um relacionamento. Ou seja, quem tem histórias de fracasso, na verdade, tem tudo para dar certo. Porque sabe o que não fazer, o que não repetir, o que não reproduzir. O problema é que tem pessoas que chegam na terra prometida, mas o coração ainda mora no deserto. Ainda é refém de passado, ainda é refém de histórias negativas, sabe? Gente que não acredita no casamento porque os dos pais não deram certo.
gente que não acredita na família porque a sua família não deu certo, gente que não acredita mais nas pessoas porque desacreditou, porque viu dando errado dentro de casa, na sua história. Veja, você não é refém daquilo que deu errado. Assuma a responsabilidade para viver algo novo, assuma a ponta, sabe? Muda o paradigma que foi estabelecido sobre você. Você não é fruto de algo que disseram para você, você é fruto daquilo que Deus tem ao seu respeito e disponível para entregar para você. Mas tem uma coisa importante aí: autorresponsabilidade, que é o que Josué está fazendo. Veja, Deus traz à tona, através da boca de Josué, tudo aquilo que o povo viveu no deserto. Deus lembra eles: olha como eu sou bom, olha o que eu fiz. Deus está se esforçando para trazer a memória desse povo que é bom, maravilhoso servir a Deus e não o passado. Só que veja, quando Deus para de falar através da boca de Josué, quem assume é Josué, e Josué está bravo demais. Ele diz: ei, se vos parece mal servir esse Deus, tudo que Deus fez de bom ele contou, e ele diz de maneira sarcástica: se vos parece mal servir esse Deus, escolham quem vocês vão servir. O que ele falou? Escolham a quem vocês vão servir. Ele está dizendo: vocês só são reféns se quiserem. Falaram que você é um idiota, você só será um idiota se quiser. Falaram que você é um fracassado, você só será um fracassado se quiser. Falaram que você não vai dar certo, você só não vai dar certo se quiser. Ei, quem veio antes que você divorciou, não deu certo o casamento, só dará errado o seu se você quiser. Porque se você quiser dar certo, escolha. Se você quiser que a sua vida seja o oposto daquilo que disseram, escolha. Deus tem algo novo para você a partir da decisão que você tomar. Ei, eu não sou aquilo que disseram ao meu respeito, eu sou aquilo que o céu gritou sobre mim nesta geração. Quando eu fui casar, eu vou contar um pouco antes. Quando eu encontrei a minha esposa, Paula, eu casei com a minha primeira namorada. Yes, ganhei. Eu conheci ela quando eu tinha 16 anos. Eu me lembro que eu cheguei em casa, disse para minha mãe: mãe, eu conheci a mulher que eu vou casar. Ela quase morreu. Imagina um filho desse perder. Eu entendo ela. Ela ficou morrendo de ciúme. Ela disse que ela não queria conhecer a Paula. Eu não quero conhecer ela. Durante 30 dias ela não quis conhecer a minha esposa. Depois ela se rendeu. A minha esposa é maravilhosa, linda, é um doce de mulher, é a mulher mais incrível que eu já conheci na minha vida. Por isso casei com ela. E veja, eu me lembro que eu trabalhava de estagiário nessa época no banco. Sabe estagiário do banco? Caixa Econômica? Eu era estagiário da Caixa Econômica. Você sabe que estagiário da Caixa Econômica, com todo respeito à classe, a gente usa uma faixinha assim nas costas, um coletinho azul, uma plaquinha escrita assim: posso te ajudar? Mas na verdade o que eu queria escrever durante 2 anos no colete é: eu preciso de ajuda. Sabe? Tinha vontade de escrever assim: me ajuda, pelo amor de Deus, me socorre dessa vida. Porque a gente ganha pouco, sabe? Escravizado, não tem moral nenhuma. Acabei de denunciar uma profissão. Olha só. Mas vamos lá, depois a gente corta isso. Eu me lembro que eu estava na cozinha assim, almoçando. Tinha vários funcionários e o estagiário se achando, sentado na mesa. Aí eu me lembro que eu falei assim: gente, eu descobri a mulher que eu vou casar. Aí todo mundo assim: sério? Eu tinha 16 anos, estagiário. Só que eu não disse que ia casar amanhã, eu só disse que eu tinha descoberto a esposa que ia casar. E aí teve um homem que olhou pra mim e falou assim: para de ser idiota. Casar é a pior coisa que existe na vida de alguém. E eu fiquei assim: oh my God. Porque eu era estagiário, ele era funcionário. Então a única coisa que eu podia fazer era ficar quieto. E ele disse: casar é horrível, casar é terrível, dá tudo errado. E foi falando, e foi colocando peso em mim. E eu ficando ruim, e todo mundo ruim. E ele: casamento é a pior coisa que o ser humano inventou. Isso tá só. E eu, irmão, quando ele terminou de falar, eu juntei toda a coragem de estagiário que eu tinha, quase nada. Olhei para ele e disse: amado, já preparando para fugir. Falei assim: você é casado? Ele disse: não. Você é o que então? Ele disse: eu sou divorciado. Eu falei: então deixa eu te contar uma coisa. Se eu quiser saber sobre casamento, eu vou perguntar para quem deu certo.
Me lembro de no final do dia passar na mesa de gerente, assinar uma folha. Brincadeira. Mas deixa eu te dizer, a gente tem que fazer isso. A gente tem que parar de aceitar lixo de gerações que foram passadas para nós. A gente tem que parar de aceitar legados de maldição. Para de se vitimizar, para de colocar a culpa em quem veio antes, que você assume a responsabilidade. Ei, o meu casamento será feliz. Teve divórcio no casamento de vocês, da família de vocês, dos pais de vocês? Olha pra cá. O meu casamento vai dar certo. Teve adultério? Eu serei fiel à minha esposa até o final. Sabe, porque a gente escolhe. É o que Josué está dizendo. Ei, se vocês quiserem dar errado, o problema é de vocês, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você está entendendo? Ele está dizendo: ei, eu não sou refém do passado, eu não sou refém de um modelo fracassado que está posto. Deus tem algo novo para mim, Deus tem algo bom para minha história. Eu não sou refém. Tem gente que vive isso, sabe? O pai bateu nele, ele tem um filho, ele bate no filho. Para de passar aquilo que te fez chorar adiante. Para de passar aquilo que te machucou adiante. Eu estava assistindo um filme com a minha esposa esses dias, e a gente estava assistindo um filme onde o filho estava no quarto chorando e os pais na sala brigando. E eu e minha esposa vivemos isso. Os pais brigando na sala e a gente chorando no quarto escondido. Quantas vezes eu chorei escondido no quarto? Na época os meus pais não estavam bem, meu pai fora da igreja. Quantas vezes? E isso me doía demais. Sabe o que é isso? Eu sei o quanto dói ver a desunião dentro de casa. Portanto, eu tenho uma escolha. Eu tenho um filho agora. Eu tenho um filho, eu não vou fazer o meu filho passar por o que eu passei. Ele não precisa sofrer o que eu sofri. Sabe o que é isso? Eu decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é muito simples. Eu e a minha esposa, quando a gente foi casar, minha mãe falou para mim assim: filho, como você quer que seu casamento seja? Eu falei: como assim, mãe? Ela disse: você quer que seu casamento seja uma bênção ou um inferno? Eu falei: e não é óbvio, mãe? Eu quero que o meu casamento seja uma bênção. E ela disse para mim: então, escolha. Mãe, como assim? Porque quando a gente escolhe, as nossas atitudes que seguem após a escolha condizem com a escolha que a gente fez. Se eu quero ter um casamento feliz, eu sei o que não fazer e sei o que fazer. Eu tenho todos os motivos para não dar errado. Eu tenho todos os motivos para dar certo, porque o que eu aprendi aqui me apresentou um futuro maravilhoso, brilhante, extraordinário. O que eu vi às vezes dando errado dentro da minha casa, isso é normal, só me ensinou aquilo que eu não devo fazer. Aí minha mãe falou assim para mim: escolheu? Então tá bom, então agora eu vou te dizer uma coisa. Convidou todo mundo pro teu casamento? Aí eu falei: convidei todo mundo, mãe. Falou: todo mundo mesmo? Eu falei: ué, como assim? Quem que a mãe tá falando? Minha mãe falou assim: Jesus. Você convidou para o seu casamento? A minha mãe é aquelas mulheres de oração violenta, irmão. Ela é crente mesmo. Orou 8 anos e Jesus salvou meu pai. Sabe o que é isso? É uma mulher que tomou a decisão. Eu só quero te dizer uma coisa: na ausência de sacerdote, se você não for o Josué dessa casa, Deus vai levantar um menino, a menina, a mulher. Na ausência de sacerdote, Deus levanta você para gritar bem alto: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É só um adendo para você. Sabe? A minha mãe olhou para mim e disse: convidou Jesus? Eu falei: não, mamãe, então convida. Só que eu tinha um problema. Qual é o meu problema? Eu sou chorão. Então qual que é o medo que eu tinha? O medo que eu tinha é o seguinte: se eu entrar chorando na igreja, o pessoal vai pensar que eu estou arrependido. Eu tinha tudo para entrar chorando na igreja, imagina. Todo mundo dizia: ó, está arrependido. E aí eu orei 7 dias, jejuei 7 dias dizendo: Jesus, eu quero que o Senhor esteja no meu casamento. Só isso. Eu quero que o Senhor esteja, eu quero te sentir lá. Mas não quero chorar na cerimônia, eu quero chorar antes, se possível, para não fazer vergonha. Cheguei no casamento, eu me lembro que quando eu vi aquelas flores tudo brega, vermelha, coisa mais linda do mundo. Na época era a coisa mais linda, hoje é uma breguice total. As bolas de rosa, parecia um velório assim, coisa top. Mas nós achava a coisa mais chique do mundo. E a minha esposa ainda disse: olha, eu quero uma decoração para a igreja ou outra para o salão. Toda metida. E Deus atendeu o pedidinho dela. Mas deixa eu dizer, eu entrei na igreja, olhei tudo aquilo, me lembro que eu comecei a sentir a presença de Deus. Entrei dentro de uma sala e eu
estava chorando, dizendo: Tu é maravilhoso, Tu veio, Tu é real, Tu estás aqui, Senhor, Tu és o meu Deus. E aí eu me lembro, irmão, que eu comecei a chorar, eu estava maquiado. Sabe, irmão, sabe? Oh my God. Péssimo, irmão, o maquiador deixou igual um robô, coisa mais feia do mundo. E eu me lembro que eu saí assim, sequei a maquiagemzinha, entrei na igreja, sem chorar, casei com a minha esposa e fui para casa. E no dia que eu fui para casa, sabe quem foi comigo? Jesus. E sabe quem mais? Ninguém. O passado ficou para trás, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Porque no meio do caminho do deserto eu construo uma estrada, e no ermo eu coloco um rio. Recomeça, viva algo novo. Fala, meu lindo, minha linda, que bom que você está aqui. Essa é a nossa última mensagem da série Maturidade. Agora, provavelmente, se Jesus não voltou, eu ainda não fui embora desse mundo, tem uma série nova nascendo. Mas hoje eu tenho uma oportunidade para você de ouvir algo que pode mudar a sua vida. Fique comigo até o final. Eu vou te pedir um favor. Se você não fez isso durante toda a série, eu vou ficar bravo com você. Curte o vídeo, comenta, não esquece de compartilhar e manda para todo mundo, tá bom? Já fez? Vamos pro vídeo, vambora. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 5, diz o seguinte: mais do que felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra. Verso 9 diz: mais do que felizes são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Verso 3 diz: mais do que felizes são os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Se eu pudesse dizer algo para você, que de maneira simples resumisse esses 3 versículos em uma palavra, eu poderia te dizer: é uma receita de felicidade para a nossa vida. É uma receita que dá muito certo quando eu entendo que eu sou feliz, muito mais do que feliz, quando eu sou humilde, quando eu não entro em contenda e quando eu pacifico as guerras. A vida é muito fácil, mas a gente tem um talento natural de querer complicar todas as coisas. Grandes tragédias nasceram em briguinhas idiotas, ridículas, mas porque não tinha alguém manso de coração, como não tinha alguém humilde para reconhecer que estava errado, mesmo talvez naquele momento não querendo fazer, ou alguém para pacificar. Começou ali uma guerra. Olha só, a gente está vivendo em um tempo onde todo mundo parece que está querendo brigar. Briga pro pau. Eu quero brigar. Parece que tem gente que acorda de manhã e liga o modo briga. Ele sai de casa para brigar. Ele já sai esperando alguém para fechar a frente dele, para dar o pau, para brigar, para buzinar, Tem gente que parece que vive assim dentro de casa, esperando um motivo para poder abrir a boca e brigar. É engraçado, mas as pessoas gostam de briga, né, gente? Você já viu que as pessoas gostam de uma treta? Quer ver na internet? O
povo gosta de uma briga, quer ver? Todo mundo tem opinião formada sobre tudo. De repente todo mundo virou doutor de tudo. Todo mundo sabe tudo e todo mundo está certo. Já dizia uma frase: às vezes é melhor ficar em silêncio e as pessoas pensarem que você é ignorante, que você abrir a boca e todo mundo ter certeza. Mas não, a gente quer brigar, a gente quer ir para cima, a gente quer dar nossa opinião, a gente quer lacrar. E porque a gente está fazendo isso, a gente está ofendendo, brigando, machucando, coisas que seriam simples de resolver. Porque o nosso coração está muito áspero, a gente está levando tudo para briga. A nossa funcionária que trabalha na nossa casa, com a nossa família, que ajuda a gente, é uma menina maravilhosa, muito boa, muito calminha. Ela estava me contando uma história do apartamento que ela mora essa semana. Eu estava na mesa com ela, fiquei ouvindo ela contar assim. Ela falou o seguinte, que uma mulher no apartamento, é tão ridículo que você estava querendo dormir. Aí tinha uma outra mulher que estava passando aspirador a 120 por hora dentro de casa no domingo. Aí ela mandou uma mensagem assim no grupo: olha, por gentileza, se possível, não liga o aspirador no domingo. Simples de resolver, né? A pessoa é humilde e liga e fala assim: olha, é verdade, eu não quero atrapalhar ninguém. Depois eu faço então. Passo uma vassourinha, resolvo, né? É simples de resolver, uma palavrinha. Aí a pessoa pegou, chamou no privado e falou assim: trate você de cuidar da sua vida. Eu trabalho 17 horas. Ninguém perguntou. Eu trabalho 17 horas. Ninguém vai mandar do que eu faço da minha porta para dentro. E da porta para fora você tinha que limpar melhor os corredores do prédio. Começou a misturar tudo, irmão. Simples de resolver. Era só dizer: ô, linda, desculpa, não vou fazer não. Você entende? Você entende que é simples de resolver a vida? É a gente que está carregando muito lixo dentro de nós e que parece que o tempo todo a gente está querendo despejar em alguém. Meu lindo, pare de brigar, pare de chamar confusão para si. Aprenda a engolir em seco muitas das vezes, mesmo quando você queria explodir. Não precisa. Todas as vezes que eu evitei uma briga, eu consegui algo maravilhoso em troca. E às vezes foi só paz, mas valeu a pena. Deixa eu falar uma coisa, eu estou restaurando um Fusca meu. Então é já tudo para dar problema. Um Fusca é um carro que dá problema, né? É um carro antigo. Eu estou restaurando esse Fusca, realizando um sonho meu, do meu pai. Eu tenho alguém que está trabalhando na restauração do Fusca, que eu não vou mencionar obviamente quem. E eu funciono muito de madrugada. Talvez você vai se identificar em alguma dessas coisas. E eu comecei a ver negócio do Fusca de madrugada. Descobri que tem um site na internet que faz tudo 24 vezes as pecinhas do Fusca. Irmão, feliz demais eu tô. Eu fico vendo a lanterninha, o foquinho da lanterninha, a borrachinha do vidrinho, tudo novo. Fica lindo, fica um carro zero que dá problema. Fica maravilhoso. E eu estou restaurando o Fusca, e eu comecei a ver as peças e comecei a mandar para essa pessoa que está trabalhando na restauração do Fusca. A pessoa não respondeu, obviamente, eu mandei de noite, mas eu não estou ligando, estou mandando uma mensagem que a pessoa vê a hora que ela quer, né? Aí quando chegou assim no outro dia, a pessoa mandou uma mensagem para mim assim: Dave, assuntos de Fusca só no horário comercial. Não me mande mais mensagens fora do horário. Irmão, desceu o pau em mim. Só que, meu Deus, eu não liguei para ele, eu mandei uma mensagem, né? Ele podia abrir no outro dia, não tem problema, mas ele queria briga. Irmão, só que eu sou também sanguíneo. Eu já tô quieto. Vou ligar para ele. Irmão, quando eu fui ligar, o Espírito Santo falou assim: ei, pra quê? Irmão, eu ia ligar para ele assim: devolve meu Fusca então, deixa que eu cuido dele. Eu não te liguei, eu te mandei uma mensagem. Irmão, louco para brigar. Falei: não vou fazer. Ai, mas à vontade, mas não vale a pena. Ai, mas eu... Não, cala a boca.
Irmão, 10 segundos que muda a nossa vida. É 10 segundos que muda a nossa vida. Vou matar o Fusca e o cara do Fusca. 2, 3, 4, aí vai parando. 5, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores. Sabe, quando Paulo escreveu para Timóteo, ele escreveu 7 vezes: não entra em contenda, não vale a pena. Mas a gente quer brigar. E aí eu peguei, eu respirei, liguei para ele. Vou ligar para ele aqui. Irmão, vontade de xingar gigante, vontade de brigar gigantesca. Liguei para ele e falei assim: irmão, tudo bem? Tudo bem. Eu queria, na verdade, dar um soco. Oi, tudo bem. Então, liguei para pedir desculpa. E pedir desculpa porque eu fiz errado de ter te mandado mensagem à noite, tá? Só liguei pra te pedir desculpa mesmo e dizer que eu não vou fazer mais. Aí o cara do outro lado da linha queria brigar, provavelmente. Ele falou assim: então não me liga mesmo, tá? Irmão, desliguei o telefone, resolvi um problema. Passou uns dias, eu fui lá no lugar, encontrei ele. Estou com ele, ele disse para mim: David, deixa eu te falar um negócio, rapaz. Eu te mandei aquela mensagem aquele dia porque eu estou com depressão e eu não estou conseguindo mais dormir à noite. Estou passando um processo muito difícil. Não pediu desculpa naquele dia, mas contou o que ele estava vivendo. Você entende? Às vezes a gente está lidando com alguém que está com um problema gigantesco, que está passando por uma crise terrível, mas a gente só vê o nosso lado. A gente quer brigar, a gente quer ofender, a gente quer mostrar que tem razão. Que coisa ridícula um pregador do evangelho ligar para alguém que estava com depressão e xingar ele. Pois é, ainda bem que eu não fiz. Irmão, quando ele falou que ele estava com depressão, peguei o telefone, liguei para um pastor que é uma referência, um homem de Deus, e que ele queria muito conversar com ele. Conectei as duas pontes. O tempo passou e essa semana eu encontrei ele e falei: irmão, vou te contar uma história que você não sabe. Eu queria ter te dado um soco naquele dia. Irmão, pediu perdão. Vida que segue. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão o reino dos céus. Sabe, a gente nunca sabe com quem a gente está lidando. Às vezes aquela briga é só um resultado de um problema muito maior escondido dentro de casa. Mas essa mensagem não é para quem está lá fora e não está me ouvindo. Essa mensagem é para você agora. Não entra em briga. Você não precisa dar opinião sobre tudo. Você não precisa comentar em tudo. Você não precisa ter razão em tudo. Começa a aprender a exercitar, dizer: eu estou errado, eu preciso de ajuda, me perdoa, desculpa, eu sei, não vou fazer mais. Mesmo que dentro de você está assim: eu tô certo, eu nunca erro, eu tô perfeito, porque você não é bobão. Se você fazer esse exercício, você vai experimentar exatamente isso que a Bíblia diz: mais do que felizes. A Bíblia diz: como maçãs de ouro em salvas de prata são as palavras ditas ao seu tempo. Até o tolo, quando fica em silêncio, se passa por sábio. Na geração onde todo mundo quer lacrar na internet, Deus deu palavra de vida para mim e para você. Chega de chamar briga para perto. Deus nos chamou para pacificar, não para guerrear. Inclusive, guerra que Ele já venceu. Senhor Jesus,
Nós oramos neste lugar, Pai. Como Tu és bom. Tu és o exemplo de pacificador. Tu és o exemplo de humildade. Perfeito, Jesus. Jesus, eu sei que isso é um exercício que a gente vai ter que fazer. Mas se for para ter mais paz, se for para estar mais perto de Ti, Jesus, a gente vai fazer, Pai. Mesmo que às vezes custe a nossa razão, mas a gente vai fazer. Em nome de Jesus, Pai. Chega de briga, chega de uma vida turbulenta por falta de humildade muitas das vezes, de reconhecer o erro, de se colocar no lugar do outro, de parar um pouquinho e analisar que dá para ser mais leve a nossa vida, Jesus. Pai, o Senhor é tão bom, mas a gente gosta de treta, Senhor. Tira isso de nós, Jesus. Nos ensina a cada dia mais ser manso, humilde, puro de coração. A gente quer ser mais parecido contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.